que Deus nos dá para que possamos perceber de maneira palpável o que Ele faz? Será que nossa fé é meramente subjetiva? Depende do que eu sinto no momento em que busco a Deus? De vez em quando, o céu poderia se abrir como uma janela, para que a gente pudesse perceber mais de Deus. Nesta manhã, nós iniciamos essa minissérie de mensagens Céu Aberto. Essa expressão céu aberto, ela tem a ver com você imaginar o céu aberto, sem nuvens carregadas, aquele dia lindo, aquele céu aberto. E você compara esse céu aberto a um momento da sua vida onde tudo está dando certo, onde as coisas estão indo de vento em popa. Ou se as coisas não estão dando certo, você gostaria que a sua vida estivesse a partir dessa realidade, onde você pudesse usar essa imagem de uma vida, olha, minha vida está um céu aberto, escancarado, o céu azulzinho, não tem uma nuvem carregada, não tem nada, está tudo indo muito bem na minha história. Essa expressão, céu aberto ou céus abertos, essa expressão ela está presente na sabedoria bíblica em vários momentos diferentes. E a vida que você tanto almeja, trabalhando duro, acordando cedo, trabalhando muito, essa vida que você almeja e que você trabalha muito para chegar lá, essa vida de céu aberto, não é o trabalho que vai dar para você. Essa vida que você almeja, essa felicidade que você tanto busca, e aí você pensa assim, bom, eu vou ter uma família, eu vou me casar, eu vou ter filhos, e então a minha vida será um céu escancarado. E aí quando você constrói a família, quando você tem os seus filhos, você percebe que, peraí, eu ainda não cheguei lá. Como nós podemos viver essa realidade de céu aberto? Quando a gente olha para a história recente, essa tragédia que aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para o que está acontecendo lá, para o que aconteceu e para o que ainda está acontecendo, rapidamente nós pensamos assim, poxa, mas o que Deus está fazendo? Se Deus existe de fato, por que Ele não toma uma atitude e não intervém em favor dessas pessoas que estão sofrendo tanto? Por que os céus estão tão fechados, literalmente, tão fechados, por que as nuvens estão tão carregadas sobre o Rio Grande? Nos dias difíceis, nós olhamos para cima e nós pedimos, Deus, por favor, nos ajuda. Eu não sei como que você chega aqui nessa manhã, qual é o contexto da sua história, da sua jornada, neste momento específico da sua vida, mas talvez você chegue aqui com uma série de questionamentos a respeito desse céu que nunca se abre sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família. E nos dias difíceis você questiona Deus e fala, Deus, se você existe mesmo, então faz alguma coisa. Eu quero mostrar para vocês um texto que está lá no Antigo Testamento, escrito pelo profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel é um dos livros do Antigo Testamento, um dos profetas, você pode conferir depois na sua casa, na sua Bíblia, na sua versão de preferência. E esse texto, profeta Ezequiel, capítulo 1, verso 1, olha o que ele diz. No 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, o que aconteceu? Abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. O que está acontecendo aqui, gente? O profeta Ezequiel está escrevendo esse texto enquanto o povo de Israel está exilado na Babilônia. O povo de Israel ficou exilado na Babilônia há aproximadamente 70 anos. E neste contexto de exílio, de sofrimento, de privações, de céus cerrados, de muita chuva intermitente, de tragédias na vida, nas emoções, no espírito do povo de Israel, o profeta Ezequiel tem essa visão. E na visão que ele tem, olha só, abriram-se os céus. Abriram-se
os céus. Eu não quero gastar tanto tempo aqui nesse texto, você pode conferir na sua casa depois, mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa expressão, porque talvez é disso que você precisa nessa manhã, de que os céus se abram sobre a sua vida. E essa não é uma palavra clichê, não. O céu se abre. As comportas do céu se abram, né? Como já diziam algumas canções aí do mundo gospel. Gente, definitivamente não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de significado existencial. Que somente os céus abertos sobre a sua vida pode gerar em você, na sua mente e no seu coração. Ezequiel tem essa visão. Não vou entrar em como é essa visão. Ele vê um ser, ele vê 4 seres viventes, uma imagem super diferente da nossa cultura. Você pode conferir depois na sua casa. Mas ao final da visão, no versículo 28, parte B, olha o que ele diz. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra. E ouvi a voz de alguém que falava. Olha só. O que Ezequiel está vendo? A visão de Ezequiel aponta aqui para o momento em que o governo de Deus chegaria. O povo de Deus está exilado. O povo de Deus está sendo oprimido por um povo mais forte. O povo de Deus está sofrendo. Então Ezequiel tem essa visão onde os céus estão abertos. E o que ele vê? Ele vê um trono. Ele vê o governo de Deus. Por quê, gente? Porque quando vivemos dias difíceis, se você tem uma expectativa de que Deus esteja no controle da sua vida, você fala, poxa, Deus, por que você permitiu que isso acontecesse? Por que você permitiu que as coisas acontecessem dessa forma? Por que você permitiu que eu me casasse com esse homem, com essa mulher? Por que você permitiu que a minha vida caminhasse nessa direção? Por que você não fez alguma coisa, já que você é Deus? O que Ezequiel está falando aqui é o seguinte: nos dias difíceis de céu cerrado, ele olha para cima e ele vê os céus abertos em uma visão que Deus dá para ele. E ele enxerga Deus no controle da história. Deus no controle da história. Agora, eu queria convidar vocês a pensar comigo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês neste momento. E se o céu se abrisse como uma janela e pudéssemos perceber claramente a paz, a justiça e a alegria do Pai sobre nós? Por que estou falando Pai aqui e não Deus? Acabei de falar de uma visão que Ezequiel teve de Deus no controle, mas eu quero que você pense nesta manhã em Deus como o seu Pai. Um Pai amoroso, gracioso, pacífico, harmonioso, que ama você como seu filhinho ou sua filhinha. Um filho conhece o pai muito de perto. E se você visse o céu se abrindo sobre a sua vida, de forma que você pudesse perceber a paz, a justiça e a alegria desse pai sobre a sua vida? E se os questionamentos que você tem fossem respondidos, ou fossem, se não respondidos, mas se você sentisse paz no coração, a partir das decisões que você tomou, que nem foram tão boas, talvez, lá no passado. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema aqui. Filhos e filhas amados do Pai. Nós somos filhos e filhas amados do Pai. Quando nós estamos distantes de Deus, você sabe que Deus existe. Perdão, gente, minha garganta tá ruim. Você sabe que Deus existe, você sabe que alguém criou tudo isso aqui, mas ele é tão distante de você, tão distante como um personagem famoso de Hollywood que você acompanha à distância. Agora,
Se Deus de fato é o nosso Pai, pensa nisso comigo. Eu não sei que tipo de pai você teve. Eu não sei se a paternidade do seu pai lembra você de coisas boas, de coisas maravilhosas, ou de coisas ruins que você quer até esquecer. Mas eu quero lembrar você de que o nosso Pai é um Pai amoroso, o Deus Criador é um Pai fantástico. Eu quero que você olhe comigo para esse texto aqui. Quando Ezequiel estava tendo aquela visão, gente, acompanha comigo aqui. Quando Ezequiel estava tendo aquela visão, Ezequiel está tendo uma visão do futuro, do que um dia aconteceria. E centenas de anos depois da visão de Ezequiel, onde ele vê o quê? O céu se abrindo e Deus no governo da história. Depois de centenas de anos, temos esse texto aqui, escrito pelo evangelista Mateus. Olha só, Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13. O texto diz assim: Então, Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Então João concordou. O texto continua. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Gente, presta atenção nesse texto. Olha o que está acontecendo aqui. Mateus está contando para nós algo que ele quer que nós entendamos com muita profundidade. Nós queremos céus abertos. Você quer céus abertos sobre a sua vida. Você quer que o céu se abra e que profissionalmente você deslanche. Você quer que o céu se abra e que no ambiente familiar onde você está inserido, as coisas se resolvam. As coisas se destravem, as coisas aconteçam com harmonia, não é verdade? Não é isso que a gente quer? Nós queremos céu aberto sobre nossas histórias. Só que a Bíblia não é um livro sobre religião. A Bíblia é a verdadeira história sobre toda a humanidade. A Bíblia conta a respeito de onde viemos, quem nos fez, o que deu errado com a gente e o que Deus está fazendo a partir daquilo que nós fizemos de errado. E a Bíblia está dizendo para nós aqui o que significa verdadeiramente céu aberto. O que significa verdadeiramente ter o céu aberto sobre a sua história. Olha só, os céus se abriram, mas olha o que acontece aqui, gente. Eu quero destacar com vocês essa sequência aqui, ó. Presta atenção nisso. A primeira coisa que Mateus está contando para a gente é que Jesus foi batizado. Isso é novo aqui. Porque até aqui o povo de Deus era marcado pela circuncisão. O que era a circuncisão? Um menino com 8 dias de nascimento, ele era circuncidado, o prepúcio dele era cortado, de forma que ele era marcado como quem está dentro da aliança. Tem um relacionamento com Deus. Um adulto que chegasse de outra nacionalidade seria também circuncidado. Os homens eram circuncidados. Para quê? Porque essa era a marca da aliança. No Novo Testamento, a partir de Jesus, essa marca ela é transformada, não é mais uma circuncisão, agora é o batismo com água. E esse batismo atesta algo que eu gostaria de falar com vocês hoje com muito carinho, com muito amor e com muita alegria. Olha só, o batismo de Jesus, ele aponta para a aliança. Ele aponta para a aliança. Quando Jesus é batizado por João Batista, isso é o começo de algo que está acontecendo na vida de Jesus como exemplo para que Jesus seja o primeiro de muitos, para que nós também fôssemos batizados, para que pertencêssemos também a essa aliança. Se você olhar para o livro de Atos, escrito pelo evangelista Lucas, você vai perceber que existe um padrão a respeito do batismo. O batismo com água, gente, e diferentes denominações, diferentes vertentes teológicas, batizam de formas distintas. Alguns batizam com muita água, outros com pouca água.
Esse não é o ponto, porque a água é só um símbolo. É só um símbolo a respeito do lavar regenerador que é do Espírito Santo de Deus. Agora, o que eu gostaria que vocês entendessem é que o batismo, ele atesta assim um momento onde o Espírito Santo de Deus faz morada dentro de você, dentro de mim. Por quê? Se você olha para diferentes textos no livro de Atos, você vai perceber que às vezes o batismo vem, como no caso de Jesus, e quase que imediatamente o Espírito Santo também vem. Em outros momentos, o Espírito ele vem depois do batismo. Em outros momentos, o Espírito vem antes até do batismo. Atos 11, na casa de Cornélio. As pessoas já tinham recebido o Espírito Santo, Pedro chega lá e batiza aquelas pessoas. Mas o que eu gostaria que você pensasse e entendesse nessa manhã é que o batismo e o derramar do Espírito Santo sempre estão entrelaçados. Entrelaçados. O batismo com água não é um ritual simples de você entrar numa associação qualquer de homens e mulheres, não. O batismo atesta que fazemos parte de uma aliança com Deus, com o Criador dos céus e da terra, com o nosso Pai. E estamos debaixo de um relacionamento onde Ele amorosamente nos chama para participar. Nós merecemos? Não. Porém, essa aliança linda e maravilhosa, ela gera algumas consequências. Olha só, a partir da vida de Jesus, Jesus é batizado, ato contínuo, o céu se abre. Olha só, tudo que você busca, tudo que você quer, toda a sua luta na sua história de ter uma vida com o céu escancarado, está acontecendo aqui. Mas está acontecendo porque Jesus batalhou, trabalhou 30 anos na mesma empresa e ganhou muito dinheiro? Não. Está acontecendo aqui nesse momento histórico porque Jesus foi marcado com a água. Jesus foi batizado. E batizado simbolizando essa aliança de que esse é o Filho perfeito de Deus. Aquele que não pecaria, aquele que viveria uma vida perfeita. Jesus ele está sendo mostrado para as pessoas como aquele que está verdadeiramente debaixo da vontade do Pai. E porque isso acontece, os céus se abrem. E porque os céus se abrem, a outra consequência, Jesus vê como em formato de pomba vindo e descendo sobre a cabeça dele o próprio Espírito de Deus. Gente, isso aqui é novo. Isso aqui é novo, você não enxerga, você não encontra isso no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não se fala no Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas de uma forma como está sendo relatado aqui pelo evangelista Mateus. Isso aqui é novo. Você quer céus abertos sobre a sua vida? Não a partir da perspectiva da cultura. Não estamos falando de dinheiro, não estamos falando de sucesso, não estamos falando... Essa não é uma palavra coach para você chegar lá. Não. Mas você quer ter significado e contentamento contínuo, independentemente das circunstâncias na sua história? Esse é o caminho. Esse é o caminho que a vida de Jesus nos mostra. A partir do batismo, nós temos aqui o céu se abrindo, o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem sobre Jesus. Gente, você vai ver em diferentes momentos da vida de Jesus, Jesus tendo atitudes assim fantásticas que eu e você nunca vimos. Só ouvimos falar a respeito de Jesus. Jesus ressuscitou um homem chamado Lázaro. Vocês lembram dessa história? Mas nesse momento a Bíblia não fala que o Espírito Santo veio sobre Jesus. Jesus, ele fez coisas incríveis, ensinou coisas lindas, mas não é nesse momento que a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre ele. O momento que o Espírito Santo vem é um momento claro, transparente, quando Jesus é batizado com água. Os céus se abrem, o Espírito Santo vem. E quando isso acontece, olha o que o texto diz para a gente. Então, uma voz dos céus disse... Tenta ouvir essa voz, não na minha voz, né? Na voz do Cid Moreira, talvez. Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Gente, é claro que Jesus ele é o filho amado do Pai, porque ele não pecou, ele é o filho perfeito que obedece ao Pai,
vem para a história, entra aqui na Terra e vive uma vida como nós, dando a vida pela humanidade. É claro que ele é o Filho amado, mas não é por isso que Deus está falando aqui que ele é o Filho amado. A construção aqui tem uma lógica. A construção aqui de Jesus ser o Filho amado é porque o Espírito Santo veio sobre ele, porque os céus se abriram, porque Jesus foi marcado dentro da aliança. Isso aqui é algo que é para ser didático, para mim e para você, para que entendamos que Deus se relaciona com a gente, Deus se relaciona conosco. E Ele quer que façamos parte dessa aliança, para que aprendamos a respeito do verdadeiro amor, da verdadeira alegria, da verdadeira paz, da possibilidade de perdoar, da capacidade de perdoar. Eu acredito que você entenda que é possível perdoar, mas talvez você não seja capaz. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. É isso que a Bíblia conta a nosso respeito. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós ouvimos a nossa verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade não é você é um profissional muito bem sucedido na sua área, ótimo. Mas não é isso que você é. Você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado na sua área de atuação, excelente, parabéns, mas não é isso que você é. Você é pai, você é mãe, você é filho, ainda não é isso que você é, apesar de estar um pouquinho mais perto. Quem você é? Você é quem o Pai disse que você é, filho e filha amado do Pai. Eu quero que o Espírito Santo lembre você disso nessa manhã. Trabalhe muito, faça por onde mesmo. Quando você trabalha bastante com integridade, você glorifica ao Pai. Seja um pai zeloso, seja uma mãe zelosa, seja um filho obediente aos seus pais, que honra os seus pais quando eles forem mais velhos. Mas não se esqueça, a sua identidade, quem diz para você, não é você mesmo, não é aquilo que você fez ou deixou de fazer no passado, no último verão. Não. Quem diz quem você é o seu pai, é aquele que te criou. Você é filho e filha amado do Pai. Olha só, voltando aqui para o desenho, na vida de Jesus, nós temos o batismo, ele então faz parte da aliança, fazendo parte da aliança, os céus se escancaram, há uma janela aberta, escancarada nos céus, pensa numa janela grande. O Espírito Santo vem sobre Jesus, e aí Jesus ouve do Pai que ele é o Filho amado. Essa aqui é a dinâmica para nós também. Nós dizemos assim, todos somos filhos de Deus. Sim, mas a partir da perspectiva bíblica, filiação, de verdade, filiação vem a partir do Espírito Santo habitando dentro de você. E como é que eu faço para o Espírito Santo habitar dentro de mim? Eu tenho que me curvar lá no meu quarto, fechar a porta e orar, e orar, e orar, e pedir para o Espírito Santo vir? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Em Mateus 6,6, a Bíblia diz assim, Jesus diz, entra no seu quarto, ora em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Mas não fala que o Espírito Santo vai vir. Não fala que é o derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo que gera identidade em mim, identidade em você, ele acontece a partir desse momento aqui que a Bíblia chama de batismo. O batismo, gente, não é um ritual de iniciação numa instituição religiosa. O batismo é um momento onde você passa a pertencer à família de Deus. Onde você se torna filho e filha do Pai, não mais conhecido, não mais empregado, não mais escravo. Agora eu sou filho e eu chamo meu pai de papai. Essa lógica aqui, eu gostaria que você pensasse nisso e se lembrasse, talvez, do momento onde você foi batizado, batizada, há 10, 20, 30 anos atrás. Eu queria que você pensasse a respeito disso. O Espírito Santo mora dentro de você, porque você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, se você ainda não passou por isso, eu gostaria de convidar você a pensar nisso, com muito carinho. A vida de céus abertos que nós buscamos, talvez, tenha uma perspectiva diferente da que nos ensinaram. A cultura nos ensina a trabalhar muito, a conquistar muito e a vivermos eternamente insatisfeitos. Sempre cabe mais um pouquinho.
sempre tem mais um pouquinho para ganhar. Sempre tem uma continha a mais para pagar, um investimento a mais para se fazer. A régua de Jesus é: seja satisfeito sendo morada do Espírito Santo. E seja satisfeito, satisfeita sendo filha e filho do Pai. E quando isso acontece, gente, uma bênção acontece. Algo maravilhoso acontece. O que é uma igreja? O que é uma igreja? Gente, a igreja é um negócio tão bonito e ao mesmo tempo tão estranho, não é verdade? Tem tanta gente diferente aqui, somos uma igreja nova, a gente está começando, mas somos tão diferentes uns dos outros, pensamos diferentes, temos iniciativas diferentes, prioridades diferentes, somos diferentes. E se você sair daqui e você correr para uma outra igreja por perto aqui que está se reunindo nesse mesmo momento, você vai ver que são ainda mais diferentes. E no mundo inteiro, pessoas estão se reunindo neste domingo, seja na manhã, seja na tarde, seja na noite, pessoas diferentes. Agora, a igreja, ela é o maior espetáculo da terra. Porque neste local aqui, somos imperfeitos, ajuntados em nossas imperfeições, reunidos nessas imperfeições, mas o Deus perfeito, que abriu os céus, vem aqui para nos capacitar, para sermos versões melhores de nós mesmos. O pastor Eugene Peterson, reconhecido como pastor de pastores, falecido em 2018, um teólogo fantástico, digno de admiração, a respeito da igreja, olha o que ele diz. A igreja deve ser um refúgio do céu em um mundo de morte. Gente, o mundo que nós vivemos, afetado pela desconexão do ser humano para com o Criador, é um mundo de morte. É bonito? É bonito. Tem coisa boa na vida? Demais. O mundo é maravilhoso porque foi Deus que criou. Só que os seres humanos, a nossa capacidade de meter os pés pelas mãos, nós fizemos com que muita coisa boa se parecesse ruim, muita injustiça existisse. E nós olhamos para as tragédias naturais, nós olhamos para a desigualdade social, nós olhamos para as pessoas vulneráveis, e a gente fala assim, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo com esse mundo? E a resposta é, os céus se abrem, Deus ainda está no controle da história, mas Ele nos capacita, Ele capacita esse bando de gente imperfeita aqui, para que sejamos refúgio do céu. Para que os seus amigos que estão pensando em suicídio, para que os seus amigos que estão pensando em tirar a própria vida, que estão sofrendo porque o casamento deles está indo por água abaixo, para que esses amigos, em um contexto, em um mundo de morte, passem a encontrar refúgio do céu. Em uma igreja, em pessoas afetadas pela igreja. Por quê? Essas pessoas aqui são perfeitas? É claro que não, mas é porque o Espírito Santo veio sobre nós para nos ensinar a um dia de cada vez sermos mais parecidos com quem? Com Jesus. Olha só, gente, caminhando para a conclusão, eu quero mostrar para vocês esse diagrama. Você que está nos visitando pela primeira vez, nós usamos isso aqui corriqueiramente, porque é uma maneira de nós enxergarmos a grande história exposta na sabedoria bíblica a partir desses símbolos que nos ajudam a entender mais ou menos o que está acontecendo. A Bíblia, ela não é um apanhado de livros assim desconexos, não. Ela conta de Gênesis a Apocalipse a mesma história. A mesma história. E essa história começa com esse primeiro símbolo, que é uma seta virada para baixo. E nessa seta virada para baixo, nós aprendemos a respeito da criação. Gente, o que aconteceu no Rio Grande do Sul? O que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia? O que está acontecendo entre Israel e Palestina? Não é a ideia de Deus. Ah, mas Deus está no controle, Ele sabe, Ele tem um propósito. Não, não é a ideia de Deus. Ele é poderoso, Ele é grande, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas a Bíblia, ela nos conta uma história. E nesta história, nós ficamos sabendo de que quando Deus criou todas as coisas, Ele olhou para tudo e Ele disse que tudo era muito bom. E olha só, todos os dias, o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva, gente, era um relacionamento de
pai para filho, pai para filha. Maravilhoso. Todos os dias, na viração do dia, mais ou menos às 18 horas, Deus vinha e se assentava lá num toco de árvore bonito que tinha lá no Jardim do Éden. E ele falava assim: e aí, Adão? Adão sentado aqui na grama com Eva. E aí, como é que foi seu dia? Ah, o dia foi legal. Hoje eu dei nome para aqueles animaizinhos lá. Hoje eu cuidei daquelas plantinhas ali. Hoje eu preparei a terra e cuidei um pouquinho do pomar. Ah, legal. No outro dia, Deus voltava na viração do dia, batia um papinho com Adão e Eva e de novo eles contavam a história. Essa é a criação, onde tudo é muito bom, só que algo aconteceu. E esse símbolo, esse X, fala a respeito disso e é o que a Bíblia chama de pecado. O pecado é Deus indo na direção de Adão e Eva e ele pergunta: onde está você? Ele chega no jardim e ele grita: onde está você que não está aqui no nosso lugar de encontro? Todas as tardes a gente vinha aqui, conversava, a gente comia daquela fruta, a gente batia um papo, era tão legal. Onde está você, Adão? Adão, em vez de ficar na intimidade com o pai, optou pela autonomia. A palavra autonomia significa própria lei. Do tipo, eu sou o próprio Deus. Eu digo o que é certo e o que é errado para mim. Foi isso que Adão e Eva fizeram. A palavra Adão significa humanidade. É isso que nós fazemos diariamente. Essa história não é sobre Adão e Eva. Essa história é sobre mim. Essa história é sobre você. Que diariamente opta por, em vez de ficar com o pai, conversando com ele a respeito das coisas que ele criou, você opta por um outro caminho, pela autonomia. Isso é pecado. E a Bíblia diz que o pecado gera em nós morte. A boa notícia é que essa seta para frente, ela fala a respeito de um povo que Deus escolheu a partir de um homem chamado Abraão, para que dele uma nação surgisse que, enfim, dissesse sim ao pai, em vez de dizer não, como Adão tinha dito. E essa seta para frente, gente, vocês têm dificuldade para enxergar aqui porque está muito claro, mas ela aponta para quê? O que tem ali depois? O povo de Israel apontava para aquele que viria. Apontava para aquele que, diante de quem os céus se abririam. O povo de Israel vivia uma vida profetizando, como o profeta Ezequiel fez, apontando para o futuro, dizendo: um dia os céus vão se abrir, as coisas serão diferentes, o Espírito Santo virá e, enfim, seremos filhos e filhas amadas do Pai. E é isso que acontece, porque Jesus disse sim ao Pai. Jesus, ele não é um homem do discurso, que veio aqui falando do amor, falando da paz. Jesus não é o mestre dos mestres. Jesus não é a pessoa mais inteligente que já existiu. Essa nunca foi a proposta da Bíblia a respeito de Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que me resgata de uma eternidade sem Deus. Jesus é aquele que me resgata de uma vida insignificante vivida para mim mesmo. Jesus é aquele que me conecta à família do Pai. Porque ele não apenas discursou, ele morreu na cruz. Ele deu cada gota do sangue dele, a carne dele foi esmagada por mim e por você, para que hoje os céus estivessem abertos para nós. E aí, gente, entra a fase que nós estamos, porque a cruz fala de algo que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás, certo? Mas hoje, 2024, que fase que a gente está nessa grande história? Nós estamos nessa seta virada para frente, que agora é o novo povo de Deus, não é mais um povo de Deus étnico, não é mais Israel enquanto nação. O povo de Deus agora é um ajuntamento de nações que professam Jesus como seu Senhor e Salvador. Só que, olha que interessante, agora os céus estão abertos sobre nós. Esse azinho aqui fala da nossa comunidade cristã local, do Ático, mas sobre todas as igrejas que têm o Espírito Santo derramado, que confessam Jesus como seu Salvador. Nós agora somos uma janela dos céus. O que isso significa? Significa que o seu colega de trabalho, quando ele quiser saber como é um casamento de duas pessoas também imperfeitas, como é o casamento dele, de duas pessoas imperfeitas, mas como é o casamento de duas pessoas que se amam e que se perdoam e que persistem em caminhar junto a partir do que Jesus ensinou. Como é que é isso? Olha para esse povo e vê como isso se parece. Como é que eu
lido com a política, essa polarização política odiosa que tomou conta do nosso país. Como é que eu lido com isso de uma forma equilibrada? Eu posso ter a minha opinião política e devo, vivo num país democrático. Mas como que eu faço isso de forma equilibrada? Nós, os discípulos de Jesus, não fazemos isso sempre. Mas nós temos capacidade para fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus vive neste povo, vive em nós. E essa é a nossa missão, gente. Mostrar os céus abertos para as pessoas que nos cercam. A declaração de missão da nossa igreja é assim: moldados por Deus, juntos para o bem de Curitiba. Como é que nós podemos, uma igreja pequena, como é que nós podemos viver uma vida para o bem de Curitiba? Isso é quase insano. Não, não é. Porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós somos filhas e filhos amados do Pai, e quando isso acontece, nós testificamos, nós mostramos para as pessoas de que existe uma família diferente, de que existe uma família que vive sob um outro ritmo, que não o ritmo da nossa cultura, do individualismo, do relativismo, do consumismo. Até esse último símbolo fala até que ele venha, até que de fato todas as coisas estejam sob o governo de Deus e que não exista mais influência alguma do pecado. Enquanto isso não acontece, nós, a Igreja de Jesus, portadora do Espírito Santo de Deus, é céu aberto onde ela estiver inserida. Faz sentido, gente? Eu espero de verdade que nessa manhã o Espírito Santo fale com você, não a respeito de uma religião, não a respeito de uma denominação, mas a respeito do Espírito Santo de Deus que vem sobre mim e sobre você quando nós nos submetemos a essa dinâmica. Jesus é o nosso mestre. Quem aqui já brincou de sigo mestre? Quem nunca, né? Aquela brincadeira tão legal que as crianças brincam. Qual que é a lógica de sigo mestre? Imitar o primeiro da fila, não é? Aí ficam 5, 6 crianças correndo, aí a criança mexe o braço, todo mundo mexe depois, tal. Ele é o nosso mestre. Jesus é o nosso mestre. Essa dinâmica aqui que Mateus conta, Jesus foi batizado, após o batismo, e somente após o batismo, os céus se abrem, e somente após os céus se abrirem, a realidade que não é daqui, a realidade que é dos céus, vem sobre nós, que é o Espírito Santo. Essa é uma lógica que nós precisamos entender. Eu gostaria que você entendesse que você ser filho e filha amada do Pai não depende de você. Essa é uma boa notícia. Porque se dependesse de você, vamos ser sinceros, se dependesse de você ser filho, conquistar a filiação do Pai, Deus é perfeito, Deus é santo. Nós conseguiríamos? Você se garante, se eu transmitir aqui a última hora sua, só a última hora, não precisa ser sua vida inteira, só a última hora sua de pensamentos, você se garante que todos serão puros, perfeitos, como do Criador? Eu não me garanto. Por isso, essa filiação não depende de nós. É obra, é milagre que o Espírito Santo faz em nós, para o bem dos outros. O que a gente pode levar para casa? Eu queria compartilhar com vocês 3 coisas. Primeiro, o batismo é a porta de entrada à família do Pai. Quando a realidade do céu se torna disponível para nós aqui na terra. Gente, presta atenção nisso. O batismo é a porta de entrada. Mas não é só a porta de entrada porque agora você faz parte da igreja A, B ou C. Não. É porque agora a realidade do céu, que é o Espírito Santo, está disponível para você. Agora você consegue ser um marido melhor. Agora você tem ferramentas, instrumentos, você tem capacitação dos céus para ser uma esposa melhor. É um privilégio e uma responsabilidade. Porque agora o Espírito Santo mora dentro de você e permite que você seja honesto nos seus negócios. Ele capacita você a ser uma pessoa que cuida dos vulneráveis. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Segunda coisa,
O Espírito Santo é o selo de que o céu se abriu sobre nós e de que podemos ser refúgio para nossos amigos. Eu quero muito ser refúgio para os meus amigos. Eu quero ajudar as pessoas que precisam. Eu faço parte de uma ONG, faço parte disso, faço parte daquilo. Mas o que a gente não entende muitas vezes é que sem o Espírito Santo nós não temos essa capacidade. Para ajudar alguém de verdade, para que você seja refúgio do céu em um mundo de morte, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de que você é capaz de ser esse refúgio do céu. E por último, de forma bem prática, quais passos você precisa dar para viver a realidade do céu aberto sobre a sua história? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho a respeito da sua vida, a respeito de como você tem gerido a sua espiritualidade, independentemente da denominação, independentemente de como você enxerga Deus, o que é Deus para você, mas a partir do que a gente conversou diante desse texto, de que Jesus, o Filho perfeito do Pai, ele é chamado de Filho amado do Pai, após o Espírito Santo vir sobre ele, após os céus se abrirem e após ele ser batizado. Diante dessa logística, deste padrão ensinado pela sabedoria bíblica, eu pergunto para vocês, quais passos você precisa dar nessa manhã? Não passos literais, mas na sua cabeça, reflita a respeito de quais passos você precisa dar. Às vezes nós achamos que estamos num ambiente neutro. Não, eu não quero pertencer a um lugar onde eu vou precisar ser batizado, batizada, porque eu estou num ambiente neutro. Você não está. O muro não é neutro, sabe por quê? Porque a nossa cultura individualista, ela já ensinou você a respeito do individualismo como um comportamento tão natural que você nem percebe mais. Mas você acorda pensando em si mesmo, você trabalha pensando em si mesmo, você come pensando em si mesmo, você investe pensando em si mesmo e você acha que está tudo normal. Mas na verdade a narrativa cultural já tem moldado você. A proposta dos céus nesta manhã é, em vez de eu ser moldado pela história que a cultura conta a meu respeito, eu quero ser moldado pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece quando nós somos moldados pelo Espírito Santo de Deus? Você pode conferir na sua casa depois. Depois do capítulo 3 de Mateus, Jesus começa a fazer milagres. Jesus começa a curar. Jesus começa a salvar. Jesus ressuscita Lázaro. Jesus alimenta quem está com fome. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. É um padrão. Eu só consigo fazer o bem sem olhar a quem, se eu tiver a realidade dos céus aqui. Se não, é hipocrisia. É para aparecer. Nessa manhã, quais os passos que você precisa dar? Não para fazer parte de uma igreja, gente. Para fazer parte de uma família. Porque você é filho e filha amado do Pai. Vamos orar? Deus de graça, obrigado por seu Espírito Santo, que nos lembra de que as narrativas culturais, individualistas, relativistas, pluralistas, não dão a última palavra a nosso respeito. Obrigado por seu Espírito Santo, que nesta manhã nos constrange gentilmente e nos lembra de que somos filhos e filhas amados do nosso Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos abandonou na nossa miséria. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, mesmo nós tendo fugido da sua presença, em Jesus o Senhor nos encontra. Em Jesus o Senhor nos abraça. Em Jesus o Senhor nos lava. Em Jesus o Senhor nos reconecta à mesa do Pai. Obrigado, Deus. E Deus, eu oro pelas pessoas que estão aqui nessa manhã, que estão refletindo e ponderando a respeito desses passos. Que o Senhor os abençoe,
que o Senhor dê a eles paz, para que pensem, para que orem, para que recebam do Senhor direcionamento. Faz isso, Pai, em nome, por amor de Jesus. Amém.